Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bruno, Rui, Kellen, Roger, Sabino. Não sei se é o Sabino que eu penso que é, mas vamos esperar uns minutinhos. Temos 5 minutos aí para começarmos, né? O aulão de revisão de programação orientada a objetos, né? Uma das disciplinas, né, que dentro do nosso material, nossa pesquisa lá de início de semestre, né, os alunos responderam que gostariam de ter um reforço, uma revisão geral sobre este tema, né? Programação orientada a objetos, uma das disciplinas aí dos currículos dos cursos de tecnologia da informação. Eu diria que uma das disciplinas base, né, mais importantes, né, disciplina de lógica, programação, enfim, fazem parte de todos os currículos e são muito importantes aí, né, para a construção de conhecimento, da formação de vocês, tá? Então, como lá nos testes de sondagem que foram realizados no início do semestre, os alunos responderam, né, e solicitaram, então, algumas disciplinas aí para ter mais um apanhado de conhecimento aí. Então, a gente vai fazer a de programação orientada a objetos hoje. Agradecer a presença do professor Adalto, que está aí nos acompanhando nesse início aí. Estamos apoiando também. Buenas! E aí, Adalto, tudo bem? Firme forte. É isso aí. Vamos se aproximando, gurizada. Qual é o teu primeiro nome, Sabino? Sabino, #2. Derek Sabino. Ah, tá. Não, se fosse um outro amigo meu, que era Sabino também. Ficou de vir prestigiar nossa aula aí, mas não é. Tudo bem, Leonardo Severo? É o Wagner Sabino. O que tu é do Wagner Sabino? Conhece o Wagner Sabino? Ah, teu tio. Que massa, cara, que massa. O teu tio foi meu aluno, cara. Teu tio deve ter contado poucas e boas histórias a meu respeito. Ele não tá aí contigo? Sabino, para ti, o Adalto aí, o Adalto tá nos escutando, né, Adalto? Sabino foi um aluno nosso da FADERGS aí. Conhece o Wagner Sabino, professor Adalto? Não tô lembrando por nome agora. Sabino foi aluno nosso aí, né? Peguei ele lá na primeira disciplina, na primeira aula dele na FADERGS, já foi direto comigo e a gente foi, enfim, construindo uma amizade. Eu levei ele para trabalhar comigo em Canoas, como estagiário. Mas olha, tive que forçar para ir, não queria ir de jeito nenhum, Adalto. Não queria trabalhar o rapazinho. Mas olha, eu peguei em casa, rapaz. Tive que pegar em casa e levar para trabalhar, porque não queria nada com nada. Agora, hoje ele está aí super bem, cara. Eu fico muito feliz, né, com a evolução desse rapaz, o Wagner Sabino. Inclusive, ele é professor hoje já, cara. Tu vê só. Eu acho que ele estudou ali 2 anos e meio na FADERGS. Há 3 anos atrás, ele era o meu aluno na sala de aula ali. E hoje ele está dando aula na Fundatec, está trabalhando numa empresa, uma grande empresa de tecnologia em Porto Alegre. Ele teve uma evolução muito rápida, foi muito legal. Ele está dando aula na Fundatec lá. E trabalhou comigo de estagiário em Canoas e passou por uma outra empresa agora. Ele teve um crescimento muito rápido, né? Mas também se dedicou bastante, né? Foi um aprendizado e tanto. Legal, legal saber que tu é o sobrinho do Sabino. Manda um abração para ele e para mim, por favor. O professor Rafael Reno também está nos prestigiando aí neste momento. Boa noite, professor Rafael. Vamos então esperar mais uns minutinhos. Nós tínhamos marcado para as 17h30, né? 17h29. O pessoal está chegando aos poucos aí. A gente já começa a nossa aula aqui. Nosso aulão. Não tem problema, professor Rafael.
Vamos lá então, começar nossa aula então de programação orientada a objetos, o aulão de revisão, 17h30, né? Vamos começar pontualmente como de praxe. Agradecer a presença de todos vocês, né? Espero que eu possa aí, né, conduzir uma aula aí que vocês, né, tirem suas dúvidas, né? Eu deixei a ferramenta de chat aberta aqui para quem quiser fazer pergunta, né? Sempre lembrando, se quiser falar também, só apertar o ícone da mãozinha ali, né, que eu dou a palavra, né, até para não ficar um monte de falas, né, cruzadas aí, né. Queria pedir por gentileza para vocês todos também desligarem os microfones, né. Pelo que eu estou vendo aqui, estão todos com os microfones desligados, né. Assim, mantenham assim, por favor, né, para não dar muito ruído aqui no ambiente, né. E como eu acabei de falar, né, quer fazer uma perguntinha, marca ali a mãozinha, levanta, né, quer fazer uma pergunta para o chat também, não tem problema, pode fazer, que à medida que eu vou conduzindo aqui explicações, enfim, práticas, eu vou lendo ali o chatzinho e vou respondendo vocês, tá? Nossa ideia aqui é fazer uma revisão geral, né, da programação orientada a objetos, né, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aí uma apresentação. Pensei uma coisa um pouquinho mais prática, ou seja, um pouquinho de explicação, um pouquinho de prática, né, como não poderia ser diferente, né? Nós estamos falando de um assunto aqui, de um tema, né, que é a base da programação, uma das formas, um dos paradigmas de programação, né, mais importantes atualmente, tá? Então, pensei num modelo um modelo mais híbrido aí, né, de aprendizado, como eu conduzo na minha própria, né, nas disciplinas, na sala de aula, né, quando eu estou falando assim. Um ruído ao fundo. Deixa eu ver, bom, passou um avião agora aqui, professor Adalto, pode ser isto? Tá, vamos ver se ele some aqui. Eu moro numa região aqui próximo ao aeroporto, aeroporto não, a base aérea de Canoas, então, volta e meia saem uns aviãozinhos ali, tá? Bom, vou compartilhar então com vocês aqui a minha apresentação, certo? Compartilhando tela. Pode ser o cooler do Note também, né, professor Rafael? Exatamente, eu tenho uma máquina aqui, cara, que ela tem um problema crônico aqui de cooler, já troquei e não adiantou. Aluno, meu amigo aluno, se tu puderes colocar o teu nome aí, pra gente, né, se conhecer e poder falar pelo nome, acho que ficaria melhor. Seja bem-vindo, aluno. Mas vamos lá. Bom, gente, a gente vai falar hoje, né, aula de revisão, programação orientada a objetos, tá? O nosso aulão de revisão. A gente vai pegar desde o início, né, embasamento bem teórico lá da programação orientada a objetos, até quando eu seleciono essa disciplina em sala de aula, a primeira coisa que eu já tiro da cabeça das pessoas, dos alunos, é, vou fazer uma disciplina de Java. Não, tu não vai fazer uma disciplina de Java, tu vai fazer uma disciplina que vai te mostrar o paradigma da programação orientada a objetos, né? Então a gente vai usar o Java como ferramenta, né, como meio, como linguagem de programação para poder colocar em prática, né, os conceitos da orientação a objetos, né, programação orientada a objetos. Vamos usar uma IDE de programação, que no nosso caso a gente está usando o NetBeans, né? Às vezes os alunos me perguntam, né, professor, posso usar outra ferramenta? Cara, pode usar até o bloco de notas para fazer teu código, né? Então, eu já tenho que compilar de alguma forma isso aí. Então, tem outras várias ideias de desenvolvimento. Usamos aqui o NetBeans, né? Eu sou o Flávio André Treib, para quem não me conhece, especialista em gestão de projetos de tecnologia da informação, tenho uma pós-graduação, né, especialista em gestão de projetos, tenho um MBA em gestão empresarial, né? Às vezes a minha carreira aí, acadêmica aí, e na área de tecnologia, né, fui conduzindo, comecei ela na base lá, fui um estagiário, como muitos de vocês são, ou vão ser, ou já foram, fui programador de computadores, júnior, pleno, sênior, fui analista de sistemas, analista de negócios, e tem uma maioria que me conhece já ouviu a minha história, né, e chegou um momento ali que eu comecei para a parte de gestão, liderança, né, começando pela parte técnica, gestão de negócio. Então, se tu analisar um pouquinho minha trajetória aí na minha formação, sou bacharel em sistemas de informação, eu acabei começando, né, uma parte bem técnica e fui, né, subindo alguns degraus aí, chegando numa área de gestão. Então chegou um momento que eu fiz um MBA em gestão empresarial também para agregar, né, no meu currículo aí, né. Então a minha formação começou como bacharel de sistemas de informação, né. E hoje, né, atuo aqui como professor aqui na FATEC desde 2014. Apoiando a coordenação também, enfim, e atuando na área de tecnologia no mercado e com
com algumas soluções aí próprias, trabalhei em algumas empresas aí, no meio de tecnologia também, né? Então, temos um pouco de bagagem para compartilhar e trocar com vocês, tá? Nosso programa de revisão para essa aula de hoje, né? O que é essa aula de revisão, né? Bom, proporcionar um espaço de aprendizagem para revisar temas da disciplina cursada no semestre anterior. Basicamente, eu tinha dito para vocês antes, né? A gente fez um teste de sondagem lá no início do semestre, onde os alunos, né, mostraram interesse, né, em ter alguns conceitos, algumas disciplinas de revisão, né, para reforçar o conhecimento, e entre elas foi a programação orientada a objetos, foi uma dessas, né. Então, estamos aqui para trazer para vocês, né, de volta aí os conceitos aí, né, a base da programação orientada a objetos, né. Vamos aí falar a abertura da aula, já estou fazendo com vocês aqui, né, apresentar os temas, né, o que nós vamos ver hoje, nesse período até as 19 horas, né. Nós vamos fazer resoluções de questões. Peguei um caso, tentei fazer um modelo híbrido, como eu falei antes, onde eu vou explicando e já vamos construindo alguma coisa até o final aí, certo? O que a gente vai falar, então, nesse período agora, das 17h30 até as 19h? Vamos falar de programação orientada a objeto, obviamente, né? Sobre conceitos de classes, objetos, atributos, métodos, tá? Para quem já tem uma noção de programação orientada a objetos, quem já conhece a orientação a objetos, né, sabe que esses conceitos são são as bases aí, né, da programação orientada a objetos, né? Mas muitas vezes o aluno acha que sabe e não sabe, né? Quando o aluno tem que parar para pensar a construção de algo, ele tem que pensar nas classes, né, que são as bases, os moldes que eu chamo dos seus objetos, os atributos necessários, né, os métodos, as funcionalidades, ele pode criar um pouco de conflito, um pouco de confusão aí em termos de conceito, né? Então, a gente vai repassar esses conceitos com vocês, tá? A parte de construtores também, vamos falar um pouquinho de construtores, tipos de construtores, construtor padrão, construtor definido, passagem de parâmetros, tá? Vamos falar em herança, né? Até o assunto aí que, para quem já está estudando programação orientada a objeto, ou já viu, ou está por ver, né? Por essa época, a questão do que é uma herança, para que serve, né? Em que momento que eu uso, como que eu devo usar a herança. Polimorfismo, né? Que é uma palavra que muitas vezes deixa os alunos aí um pouco preocupados. Nossa, o que é isso? Polimorfismo, né? Que nome é esse? O que não faço nem ideia, então a gente vai tentar dar um embasamento para vocês também aqui. E classes e métodos abstratos. Bom, temos muito mais coisas para falar em orientação a objetos, tá, gente? Claro que nós temos aqui um período, um tempo aí um pouco curto, então nós tivemos que condensar aí, né, o assunto, né, no caso mais importante, até para dar tempo para a gente poder, né, conduzir, executar dentro do horário que nós temos aqui, tá? Aqui olhando a mensagem que eu estou... Bom, programação orientada a objetos, né? O que é a tão famosa POO, né? Eu acabei de falar para vocês um padrão de desenvolvimento muito difundido, né? A maioria das empresas desenvolvedoras de software hoje, a grande maioria, trabalha com programação orientada a objetos, né? A gente tem a programação estruturada, né? Procedural estruturada, que também é utilizada atualmente, não é uma coisa, não substitui a outra, né? Só que mostrou-se muito mais eficaz o uso da programação orientada a objetos, tá? Em termos de organização de código, em termos de padronização, né, de código, em termos de necessidades de manutenção, né? Então, é uma forma de codificar mundialmente conhecida, onde qualquer pessoa que conheça os conceitos, né, da programação orientada a objetos, quando ela se deparar com um código feito com a programação orientada a objetos do jeito certo, ela vai ter uma facilidade em ter um entendimento do que foi produzido. Por que eu falo do jeito certo? Porque a programação orientada a objeto não é uma regra fixa, certo? Ela te dá uma forma de produzir teu código, ela te dá um modelo, te dá um padrão de desenvolvimento. Agora, se tu não seguir aquele padrão de desenvolvimento, tu tem problemas, ela não vai funcionar, não vai compilar, claro, né? Dependendo do que tu for usar da programação orientada a objetos, tu consegue programar tranquilamente, vai funcionar igual. A gente vai falar sobre encapsulamento daqui a pouco, né?
Tu pode trabalhar, tu deve trabalhar, né, com encapsulamento, a programação orientada a objetos. Mas e se eu não usar encapsulamento, não ver o código, não vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar. Então, a programação orientada a objetos, tá, ela vai fazer o quê? Ela vai te dar um padrão, uma forma mais correta, né, vai redundante, pareça mais correta, mas é mais correta mesmo, tá? E tu tem que seguir isso como um mantra, né? Tu tem que procurar seguir essa forma de desenvolver, né, o teu código, o teu programa, para te seguir esse padrão e ser a forma mais correta, que nem eu acabei de falar para vocês, né, de desenvolver programação orientada a objetos. Tá? Voltado à segurança e reaproveitamento de códigos, como eu falei há pouco para vocês, né? Então, quando tu acaba criando tuas classes, né, para gerar teus objetos, enfim, teus métodos, atributos, fica muito mais fácil para reaproveitar esses códigos, principalmente métodos e funcionalidades, tá? A questão de organização é muito evidente, tá? Quando tu constrói código utilizando a programação orientada a objetos, né? Ela é montada em 3 pilares: encapsulamento, herança e polimorfismo. Tu continua fazendo código, né, usando linguagem de programação, usando comandos da linguagem determinada, que vai no caso aqui o Java, tá? Continua usando programação como tu fazia antes, né? Alguns alunos que estão aqui hoje, que eu conheço, né, pelo nome que eu estou vendo aqui, já fizeram, eles estão fazendo, por exemplo, disciplina de lógica de programação, que é na linguagem C, só de uma forma diferente de escrever o código. Então, aquele comando de repetição, estrutura condicional, leitura escrita de dados, certo? Isso tu continua fazendo aqui, tá? Na linguagem que tu vai usar. Exemplo, Swift, Java, Python, PHP, são linguagens, né, que podem ser usadas para fazer programação orientada a objetos. O que pega forte aqui é que tu estejas preparado para aplicar os conceitos do paradigma da programação orientada a objetos. Certo? Não adianta tu sair programando assim, vou fazer programação orientada a objetos, vou fazer uma classe, e o resto todo tu não fazer. Então tu acaba não fazendo programação orientada a objetos. Tu está te fazendo, na realidade é essa. Então, os conceitos, né, eu sei que a gente que trabalha com programação, a gente que está numa disciplina de programação, que está estudando programação, muitas vezes, mas vai falar em conceito, eu quero é botar a mão na massa, eu quero é produzir código. Tu precisa entender o conceito, tu precisa entender o porquê das coisas, de onde vem, por que tu vai utilizar, quando tu vai utilizar, quando tu pode, não pode, deve ou não deve, para te começar a codificar do jeito certo, né? Como programação orientada a objetos propõe, certo? Primeiro conceito que a gente tem que estudar, né, que a gente tem que entender, objetos. O que é um objeto? Tá? A percepção dos seres humanos é dada através dos objetos. Cara, desde quando a gente é criança, né, a gente aprende as coisas por objetos. Ninguém te ensina a escrever bola, ele te mostra o que é a bola. Pega o objeto, bola, bota na frente da criança. Bicicleta, olha a bicicleta, certo? Então, desde criança, desde pequenininho, a gente começa a ter uma percepção das coisas através de objetos. Tá? O que a gente tenta fazer na programação orientada a objetos? Trazer essa percepção para dentro de um sistema. Porque, né, é uma forma mais habitual, uma forma mais simplificada de entender as coisas, né? Um objeto é uma entidade que exibe comportamento bem definido. A gente fala muito de um exemplo didático, o carro. Né? A gente pega muito... Porque na literatura, geralmente tem um exemplo de carro. Né? O que é um carro? O carro tem marca, modelo, ano, enfim, tem várias características. Né? O carro anda, quais as ações, qual o comportamento, o carro pode andar, pode parar, buzinar, frear. Certo? Então a gente começa a perceber, trazer para o mundo, eu digo mundo sistêmico, né? Começa a pensar a programação, né? Olhando para os objetos e tentando imaginar dentro do meu sistema. Né? Quando tu pega a literatura, quando tu vai estudar, se tu pegar muitos vídeos no YouTube, apostilas, tu vai pegar exemplo de animais, tu vai pegar exemplo de carro, exemplo, né, de coisas que muitas vezes fica imaginando, tá, mas em que situação, em que sentido, em que momento eu vou fazer um sistema para um animal? Um sistema de uma clínica veterinária, tem animal envolvido no negócio. Vai fazer um sistema que faz a gestão de um estacionamento, tem carro envolvido no negócio.
A gente procura começar didaticamente exemplos mais simples assim, porque fica mais fácil a tua percepção, tá? Dessa questão dos objetos para dentro de um sistema, né? Coisa material, um objeto é conceitualmente falando, uma coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita através de suas características, comportamentos e estados atuais. É algo do mundo real que podem ser transmitidos para a programação. Qual a diferença do abstrato e do concreto? No abstrato, né, teoricamente, eu não consigo tocar alguma coisa que é abstrata para minha percepção, né? Concreto é uma coisa muito mais tátil, né? Tanto é que nos exemplos ali, ó, o que é concreto? Um carro é concreto, um celular, um relógio. E eu posso ter esses tipos de objetos no sistema. Mas também data. É uma coisa palpável, data. Né? É concreto uma data? Eu sei que existe uma data, dia, mês, ano. E eu vou usar isso em sistema. A gente usa muito, né? Log de ações, ou registrar alguma coisa, eu marco a data e a hora, quem fez e tal, isso é bem comum. E eu começo a tratar isso também como objeto. Vou ter um exemplo, estudante, conta bancária, um exemplo que eu falo muito em aula, conta bancária, eu pergunto para os alunos, cara, tu consegue tocar na conta bancária? E tem um cara lá que depois, eu consigo, professor, está aqui, ó, o meu cartão do banco. Não, esse objeto aí não é a conta, esse objeto é o objeto cartão. Quanto é um número que existe em algum lugar, em algum servidor lá do banco? É uma coisa abstrata a conta bancária. E tu quer os maiores sistemas que existem bancários no mundo? Tá? Um estudante, eu consigo tocar no meu colega, ok, mas estudante em termos de sistema é uma entidade, né, que tem características lá, tem nome, tem endereço, até características da pessoa lá, a cor dos olhos, a cor do cabelo, altura, peso, certo? Daí tu fala estudante, pô, tá tratando a pessoa como objeto. Cara, quando tu fala em programação orientada a objetos, tudo tu traz para dentro do sistema como um objeto. E aí tu começa a criar, né, esses objetos dentro do sistema para manipulá-los dentro da tua regra de negócio. Bom, daí nós vamos, né, a N regras de negócio, ou seja, dependendo do que tu está produzindo, para o que tu está produzindo, tudo pode virar objeto, tudo vai virar objeto. Certo? Na programação orientada a objetos. Mas, ok, o que compõe esse objeto? Características e comportamento. O que são as características? Tá? Aí aqui diz o conceito, são dados que representam essas características, são os atributos do objeto. E tu começa, para quem não conhece, obviamente, orientação a objetos, começa a ter alguns conceitos diferentes. Aqui, atributos, o atribuir, né? Atributos são as variáveis do objeto, certo? São aquelas características que o teu objeto tem, e tu programa, pensando sistematicamente, pensando em sistema, né? Programação, a gente sabe, né, que tudo que eu quiser armazenar de características de algo, eu acabo criando variáveis. Então, para quem já fez disciplina de lógica, já tem contato com programação, sabe que eu estou falando uma variável, um espaço em memória, um endereçamento, né, que armazena lá um conteúdo de o quê? Do quê? De um dado para mim. Armazena um dado para mim. Então, características de objetos são dados, né, desse objeto. São os atributos desse objeto. São as variáveis desse objeto. Por que são variáveis do objeto? Eu posso ter um carro que tem uma característica. Que característica é essa? A cor. É preto, certo? Mas eu posso mudar, não posso pintar o meu carro de branco? Posso, em dado momento que ele é preto, ele pode passar para branco. Né? Este carro tem um preço, tem um valor de mercado, sei lá, 30 mil reais. Esse preço não pode mudar? Né? Passou um ano, depreciou, vai valer um pouquinho menos. Eu posso alterar esse valor, ou pode aumentar também. Por isso que são as variáveis desse objeto que variam essas características, elas podem mudar. Tá? E aqui em programação orientada a objeto é mais comumente, né, chamado de atributo do objeto. Comportamento, operações que definem o comportamento desse objeto. São os métodos. Quando tu fala em comportamento, as ações, as funcionalidades, né, as funções do teu objeto, tu chama eles de métodos do objeto. Tá? Todo objeto, né, para definir o comportamento dele,
são necessárias, é necessária a construção dos métodos, né? Esses métodos geralmente, né, não sempre 100%, né, geralmente eles acabam agindo sobre os atributos, né, desse objeto, sobre essas características, a alteração dessas características, mudança de valores. Então, tu acaba tendo métodos que geralmente manipulam os atributos do objeto ao qual, né, ele faz parte, tá? Então, o objeto é um exemplar de uma classe, que só existe em tempo de execução e é chamado de instância de classe. Parece que eu estou explicando ao contrário para vocês, né? Cara, ele nem falou em classe, ainda está falando que o objeto é exemplar de classe. Isso é proposital. Tá? É proposital. Porque a gente entende que, eu entendo que é mais fácil fazer uma relação de objeto para ti agora, né? De um carro, de uma casa, de uma bola, de uma conta corrente, do que eu sair explicando para ti o que é a classe. A gente vai ver em seguidinho, a classe nada mais é do que o projeto do teu objeto. A classe nada mais é do que o molde do teu objeto. Tá? Tem um exemplo que eu gosto de usar bastante, que é o projeto de uma casa. Acho que até está no próximo slide, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ali, ó, classes. Então, rapidinho, voltando aqui, o que são os objetos, né? São as entidades aí, né, que têm um comportamento bem definido, né? É algo do mundo real que eu quero trazer para o mundo da programação, né? Esses objetos têm, né, características, que são os atributos, e eles têm comportamentos, que são os métodos, são as funcionalidades. Pensando num carro, qual o comportamento que um carro pode ter? Antes que alguém grite, professor, o carro não faz nada se não tiver um motorista. Ok, vamos lá. A gente tem que começar a pensar no nível de abstração de alguns conceitos também, tá? Porque se tu levar tudo ao pé da letra, tu acaba não entendendo nada mesmo, né? Mas vamos lá, o que um carro pode fazer? O carro pode andar, depende do motorista, mas pode andar, o carro anda, um carro freia, um carro buzina, ele tem a ação de uma buzina, certo? Tu pegar um objeto animal, de novo, estou pegando exemplos da literatura que são bem simples para tentar trazer proximidade ao teu entendimento, tá? Um animal, pegar um cachorro tem características, tá? Características próprias, né? O cachorro tem um tipo de pelo, tem a raça, tem a altura, né? Tem, sei lá, outras características, cor do pelo aí, se é pelagem lisa, se é crespo, se é pelo longo, se é pelo curto, são todas características de um cachorro. Dentro do meu sistema, eu vou ter um objeto cachorro, eu transformo tudo para objeto, né? E aí eu tenho as características, mas quais são, né, as funcionalidades desse cachorro? Quais são os métodos? Quais operações desse cachorro? Aí tu tem que tentar fazer essa abstração, fazer esse paralelo. Um cachorro late, um cachorro dorme, um cachorro morde, um cachorro, né? Mia, não, o cachorro não mia, quem mia é o gato. Né? Mas o cachorro tem função, vamos dizer assim. Certo? Então tu tem que sempre pensar o objeto desta forma. Divide esse cara em duas coisas importantes demais para te entender isso. Características e funcionalidades. Atributos e métodos. Tu entendendo isso em objeto, fica muito mais fácil de tu trazer para a programação. Aí agora vamos dar o passo seguinte. Classe. De onde vem esse objeto? Como é que eu represento ele dentro da programação? Eu sei na minha cabeça o que é objeto, eu sei que ele tem características e ele tem comportamento. O objeto, ele vem de uma classe. Né? Programação orientada a objetos depende de classes para funcionar. O que é uma classe? Né? Então, uma definição, né? É o molde ou projeto de qualquer coisa em seu mundo. Lembra que eu falei há pouquinho para vocês que eu quero trazer, né, do mundo real para dentro do meu sistema? Então, a classe, né, é um molde ou projeto de qualquer coisa do seu mundo. São especificações para objetos. Tu vai fazer uma casa. Né? Vou construir uma casinha na árvore. Tu vai ter especificações para essa casa. Né? Tamanho dela, tu vai ter lá quantas janelas tem, como é que vai ser a escada, se vai ter telhado, certo? Representam um conjunto de objetos que compartilham características e comportamentos comuns. Certo?
Então a classe, cara, nada mais é que um projeto do teu objeto. Aqui eu entro com o exemplo da casa. A gente sabe que quando tu vai fazer uma casa, tu tem um projeto que é a planta da casa, né? Croquis, planta baixa, enfim, a planta, né? Que é o desenho da casa. Eu tenho aqui comigo, em minhas mãos, que eu vou mostrando para vocês, uma planta de uma casa. Eu vou construir uma casa, eu desenhei uma planta. E ali eu desenhei, né? Botei as características dessa casa. Se eu der para um engenheiro, aí, para um arquiteto que seja um engenheiro para fazer essa casa, ele vai olhar este modelo, né? Eu vou criar este modelo, ele é único. Vamos supor que esteja aqui nesse papelzinho. Está aqui desenhado nesse papel aqui o modelo da minha casa. Aí eu larguei na mão do meu engenheiro, ele pegou, olhou essa casa, e ele fez o quê? Construiu a casa para mim. Com base neste documentinho aqui, deste projeto, ele fez a casa. O que ele criou a partir desse projeto? Um objeto casa. Ele seguiu a especificação que estava neste documento e construiu a casa. A casa bem bonita. Passou um vizinho na frente, nossa, que casa legal. Gostei, quero fazer uma igual. Se ele pegar, né, pedir uma autorização, posso fazer a casa igual a sua? Pode fazer. Vou até te indicar quem é o engenheiro aqui que conduziu essa obra. Se o engenheiro pegar este mesmo documento e seguir essa mesma decisão, ele não faz uma casa igual? Ele faz. Porque a especificação está toda aqui. Está toda na classe. E aí o que eu vou ter lá? 2 objetos casa. Ah, professor, mas daqui a pouco o cara pintou a casa de azul, vou pintar a minha de vermelha. Aí eu estou mudando o quê? O atributo do objeto. O que eu quero dizer para vocês? Que a classe é a definição dos objetos que ela vai gerar. Então, uma vez que tu identifica as características e as funcionalidades, ou seja, os atributos e métodos dos teus objetos, tu define, tu constrói, tu desenvolve a classe que vai permitir a criação de objetos com todas essas características. Certo? Aí ela constrói um modelo, vamos chamar assim, padrão, que depois de objeto construído, tu vai pintar a casa do jeito que tu quer, da cor que tu quer. Tu vai lá e, sei lá, troca o telhado, tu vai lá e um bota carpete interno e outro piso, o outro bota cerâmica, e outro bota carvão, e outro coloca porcelanato. Mas todas terão piso, todas terão telhado, todas terão parede. Certo? Então, a classe é o molde para a criação de objetos. A partir da classe, tu cria tantos quantos objetos iguais tu desejar. Só que aí, tu tem a possibilidade de agregar características a esses objetos. E as funcionalidades, Flávio? E os métodos, onde entram aí? Bom, aí os métodos são os mesmos para todos os objetos. A gente vai ver mais adiante, tu pode fazer, né, definição aí dessas funcionalidades destes métodos, né, para o teu objeto executar. Né? Mas as características, os atributos, quando tu cria um objeto, ele parte de um padrão, e a partir deste padrão tu vai agregar, colocar valores, né, características, definir características ao objeto. Mas essa característica já está definida pela classe, tu botar valores das características. O que a gente fala é colocar valores nos atributos do objeto. Classe que é oriundo do objeto. Né? O objeto é oriundo da classe. Tá? A classe, então, né, são especificações para objetos, representam um conjunto de objetos que compartilham características e comportamentos comuns. São aquelas 2, 3, 4, 5. Tu vai num condomínio, né, que é muito, uns anos para cá tem se visto muito condomínios padrão, né? Tu olha no portão ali, tem um monte de um lado, um monte de casa de outro, todos iguais. Fazendo uma analogia, pegaram uma única planta, uma única classe e geraram vários objetos iguais. Ah, mas são famílias diferentes que moram dentro. Se tu entrar por dentro, é diferente a decoração, ok. Ah, tem um que pintou de uma cor, outra de outra, ok. Mas a construção é a mesma. Né? A base é a mesma. O molde é o mesmo.
Classe é molde, classe é base, classe é projeto de objeto. A partir do momento que tu cria o projeto, aí tu pode modificá-lo. Mas a criação ela é igual para todos. Vocês conseguem fazer essa relação classe-objeto? Alguém consegue fazer essa relação? Vocês estão entendendo que, até onde eu falei até agora? Está claro para vocês essa questão de classe, objeto, molde, características? Tranquilo, Letra? Que legal. Cara, se tiver dúvida, manda para, levanta o bracinho que eu respondo. Eu só preciso, né, dar continuidade, eu vou dar continuidade enquanto vocês estiverem entendendo, né? Se você não entendeu, eu paro e volto aqui, tá? As classes definem como os objetos devem se parecer e se comportar, ou seja, definem as características e funcionalidades. De novo, classe é modelo, cara. Classe é molde, classe é definição de como serão os teus objetos dentro do teu programa. Na tua programação orientada a objetos, como serão esses objetos, tá? E aí, como tudo que tu vai fazer, né, na vida, pressupõe-se, pelo menos, tu deva fazer, é planejar. Tu tem que planejar o teu projeto. Tem que planejar a tua classe. Tem que pensar a tua classe antes de se desenvolvendo. Então, não é muito comum, não é muito legal tu sair desenvolvendo e querer, sabe, à medida que, vou pensando, vou fazendo. Cara, planeja. Até tem lá em engenharia de software, a gente fala nos diagramas da UML, né? Lá nós temos o diagrama de classes, que é a representação gráfica, né, das classes que vão compor o teu projeto. Aqui não fez a disciplina de engenharia de software, cara, bota no Google, aí tu vai ver muito material sobre diagrama UML. É uma representação gráfica, é uma forma de tu começar a enxergar o teu projeto, para depois tu ir codificar, ajuda bastante, tá? Bom, a gente começa a colocar regras agora. O Flávio está falando em criar objeto, está falando que classe é molde, que é só, né, instanciar e criar. Cara, e aí, como é que faz esse negócio todo? A gente já vai fazer rapidinho aqui, mas a gente vai começar a explicar alguns regramentos. Professor, tu há pouco falou que a programação orientada a objetos ela não é uma regra, né? Ela te dá as premissas, ela te dá a orientação das melhores práticas, da melhor forma. Mas, cara, vamos lá, né? Tudo no fundo tem regra, tá? No fundo tem regra. No fundo tem as melhores práticas, mas tu tem que seguir, né, uma certa organização para as coisas funcionarem. Né? Então, toda classe possui um nome. Bom, nome. Em programação, tudo tem nome. Variável tem nome, independente se é programação orientada a objetos ou não, né? Função tem nome, né? Tudo tem identificador. Na verdade, a gente fala que tem um nome, na verdade é o identificador daquilo. Então, toda classe tem um identificador. Ela possui uma visibilidade. Caramba, visibilidade, né, cara? É a forma como ela é vista. De novo, né, a gente está trabalhando num projeto que tu vai ter várias classes, vai ter vários pacotes, enfim. Aí tu tem que definir como vai ser vista essa tua classe, por quem que ela vai ser vista, como ela deve se comportar na questão visibilidade. É tu que define isso. Já vamos falar sobre visibilidade. Possui membros como características e ações. Características, né, são os atributos da classe, certo? Aqueles atributos, aquelas variáveis de classe. E ações são os métodos, as funcionalidades, certo? Essa questão de visibilidade, acho que eu tenho mais para frente aqui. Não, eu deixei para falar, nem botei no slide, deixei para falar. A visibilidade tem 3 formas que as classes podem ser vistas, tá? Quando a gente for para a prática, eu vou simular para ti essas visibilidades. Mas uma classe pode ser pública, uma classe pode ser privada, e não é só classe, né? As classes, os atributos, os métodos, todos eles têm visibilidade. Pode ser público, pode ser privado, pode ser protegido, ou pode ser um padrão default que a gente chama. São 4 possibilidades aí. Quando a gente for fazer a prática ali, eu te mostro como é que funciona essa questão de visibilidade, tá? Eu falei que classe, né, que os objetos têm suas características, que nas classes são os atributos, né? O que são os atributos, então? Características dos objetos de uma classe, também conhecidos como variáveis ou campos. Toda a classe, né, todo objeto, geralmente tem um atributo, tem uma característica, né, que é uma variável de classe, que é onde tu vai
armazenar dado que corresponde àquela característica, né? Essas propriedades definem o estado de um objeto, fazendo com que valores possam sofrer alterações. A história de pintar a casa azul depois pintar de vermelho, né? A história do cachorro ter um pelo longo, daqui a pouco eu corto, ele passa a ter pelo curto. Então, eu tenho que, de alguma forma, representar, né, essa alteração. Certo? Então, uma vez que eu criei um molde, eu criei uma classe para representar um carro, por exemplo, daí eu criei o objeto carro. No meu programa, né, em execução, eu tenho o objeto carro criado lá. Esse carro é preto. E, em dado momento, eu pintei ele de branco, cansei do preto. Eu tenho que ter a possibilidade de representar essa mudança. E aí, é no atributo que tu faz isso. De que forma? Bom, N formas, atribuindo direto, fazendo através de um método, o jeito mais correto é por um método. Aí eu vou voltar lá no início, né? A programação orientada a objetos permite que tu faça de várias formas as coisas, mas o jeito certo é ter um método que a gente chama de modificador para fazer isso. Tá? Então, os atributos são as características, né, do objeto gerado da classe. É uma forma de tu poder armazenar essa alteração caso ocorra. Métodos. O que são os métodos da classe? São ações ou procedimentos onde podem interagir e se comunicarem com outros objetos. Opa! A gente não... Eu estou falando em uma classe, a gente, no fundo, projetos existem N classes, né? Quando tu fala um projeto bem elaborado, muitas classes brotam. Porque cada objeto é um objeto e é só um... Cada um tem as suas características, né? Uma relação de uma pessoa com o banco. Tem um monte de objetos, tem objeto dos dados da pessoa, tem objeto que é os dados do banco, tem objeto que são os dados da conta, tem objeto de, enfim, de aplicações, enfim, tem vários objetos de funcionário, objeto do gerente, tem vários objetos que se relacionam aí. Então, esses objetos acabam, né, se comunicando para fazer a coisa funcionar. E muitas vezes, né, geralmente, tu usa o quê? Esses métodos para fazer os objetos se comunicarem, tá? Para te poder se comunicar com o objeto, né, pelo teu sistema. A execução dessas ações se dá através de mensagens, tendo como função o envio de uma solicitação ao objeto para que seja efetuada a rotina desejada. Então, a gente, né, vai criar lá nossos objetos, né? A partir do objeto criado, eu vou disparar uma solicitação, vou disparar uma ação, vou invocar um método. Vai ver muito o termo invocar um método. Para quê? Esse método executar uma funcionalidade. O atributo não executa a funcionalidade, ele não tem funcionalidade, ele é um estado, né? O método, sim. O método é uma função, é uma funcionalidade, ele vai fazer algo por ti. E para ele fazer, tu tem que invocar ele, tá? Então, até aqui o que nós falamos, né? Falamos que objeto é qualquer entidade que possui característica e comportamento, falamos que a classe descreve um tipo de objeto, que a classe define atributos e métodos, sim, a classe que define, porque ela que tem, né, o modelo, o molde, o projeto, né? O projeto é a classe. Atributo define características do objeto e método, operações que o objeto pode realizar. Aqui é uma representação, tá, gráfica, vamos dizer assim, da UML, né, que é a representação de uma classe. Então, a representação gráfica, ela é dividida em três partes aqui, né? Pode ver que aqui em cima tem uma corzinha, aqui tem um tracinho. Então, são três blocos. A primeira linha lá é o nome da classe. E a gente começa a falar em padrões agora, né? Da orientação orientada a objetos. Por exemplo, o nome da classe sempre começa com a letra maiúscula, primeira letra em maiúsculo. Se é um nome, né? Uma palavra composto de duas palavras, enfim, sempre a primeira letra maiúscula de cada palavra. Padrão é obrigatório. Cara, se tu botar minúsculo, vai funcionar igual. Mas é que eu não está seguindo o paradigma da programação, eu não está seguindo os padrões. Daí não está certo. Tá? Então, ou a gente veste essa camiseta ou não veste. Fechou? Então, primeira linha é o nome da classe. Esse bloquinho, segundo bloco aqui, ó, são os nomes dos atributos, que são as características e os tipos de dados. Então, quem já fez lógica, quem já está fazendo programação orientada a objetos, sabe que a gente trabalha nas variáveis com um tipo de dado armazenado, né? Então eu preciso definir que tipo de dado é. E nesse último bloquinho são os métodos. O que são os métodos? São as funcionalidades. Então o que eu estou dizendo a partir disso aqui? Ó, que todo meu aluno, que eu vou ter um molde de aluno, eu vou ter um projeto de aluno,
Aí que tu começa a entender a questão abstrata do aluno, né? Eu brinquei com vocês antes. Tu pode tocar um aluno, um colega, né? Ele é concreto, vamos dizer assim, né? Mas, cara, tu vai trazer esse cara para dentro do programa, para dentro do teu código, né? Então, tu acaba tendo que representar ele de alguma forma. Então, o que eu estou dizendo? Que um aluno, que um projeto de aluno prevê que todos os alunos que eu for criar no meu sistema, né, a partir do objeto, todos têm nome, todos têm endereço, todos têm telefone, todos têm CPF, todos têm cursos relacionados, né, que ele estuda, todos têm notas, até esse exemplo não é muito legal, mas vamos seguir aqui. E todos os alunos têm funcionalidades: calcular média e verificar aprovado. Ah, professor, mas não é o aluno que faz a conta da média dele. Mas, de novo, né? Dentro da programação, a gente está trazendo do mundo real para dentro do sistema a representação de um aluno. O aluno não tem média? Tem. E não tem que calcular essa média? Tem. Não diz respeito ao aluno essa média? Diz. Então, essa funcionalidade que diz respeito ao aluno é feito por um método que está na classe aluno. Verificar aprovado, né? Cara, mas não é o aluno que verifica se está aprovado, é a faculdade. Cara, mas vamos lá. A verificação de aprovação não diz respeito ao aluno? Diz o aluno ser aprovado ou não. Tem uma funcionalidade, né, que faz uso dos atributos do aluno para definir se ele é aprovado ou não. E neste caso aqui, né, nós temos as notas, por exemplo. Ou, para calcular a média, eu uso as notas. Daí, claro que dentro da funcionalidade de calcular média, eu vou codificar o regramento de cálculo de média, né? A mesma coisa para verificar aprovado. Dentro dessa funcionalidade, eu vou codificar o regramento para dizer se o cara está aprovado ou não. Essa aqui, então, é a representação UML, né, de uma classe, né, de um molde, né, de um projeto aluno. Então, vamos praticar um pouquinho, rapidão aqui. Eu vou compartilhar o NetBeans com vocês. Eu tenho um projeto aqui, Java. Vou chamar aqui de aulão. Hoje é dia 4/5, 4/05/21. É um projeto só para a gente construir aquela classezinha ali. Certo? Aqui a IDE, né, a IDE do NetBeans, ela, como eu falei antes de vocês, pode usar outra IDE qualquer, né? Aqui a gente está usando a IDE do NetBeans. Ela já cria para mim aqui uma pré-estrutura do Java, aqui e tal. Cria à esquerda ali, está vendo o meu projeto, cria os pacotes e tal, né? Aqui o meu pacote, né, que tem meus códigos, aqui o aulão, underline 040521.java, o meu arquivo Java, daí ele cria aqui os comentários. Eu vou tirar esses comentários só para a gente ganhar uma área de impressão maior aqui, tá? Para não ficar com um monte de código aqui, tá? Comentários são bem legais, que mantém código, né? Enfim, para uma forma de documentação. Bom, todo programa em Java, né, ele precisa de um programa principal para execução, né? Quando a máquina virtual vai rodar o seu código, ela tem que saber por onde começar. Ela vai sempre buscar pela main, né? Mas eu vou criar aqui, ó, dentro do meu pacote, uma nova classe Java, que é a minha classe aluno, certo? Então, dentro do mesmo pacote, tá? Então, até que tu perceber aqui, então, pacote aulão 405, né, que foi o nome que eu dei no meu projeto ali. Então, esse aqui é o meu, essa aqui é a minha classe aluno, né? Eu disse para vocês que dentro do exemplo lá, ó, eu tenho que programar, né, eu tenho que trazer para dentro do meu software um aluno, um modelo de aluno, um molde de aluno, um projeto de aluno, né? Este projeto de aluno está descrito por essa representação gráfica. Poderia ser textual também, poderia ser textual. A representação gráfica é um pouco mais clara, tá? Então, minha classe se chama aluno, primeira linha lá, tá aqui aluno. Eu tenho atributos aqui, certo? Então, aqui está bem simplificado, até está mal pensado. Isso aqui botou tudo como string, botou cursos como um vetor, botou notas como matriz, enfim. Então, vamos fazer um jeito mais simplificadão aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que definir o nome. Então,
string nome, né? Eu defini aqui que o meu atributo nome é do tipo string, ou seja, cadeia de caracteres. String endereço, eu não posso usar caractere especial. String telefone, string CPF, string, vou botar string curso só aqui, tá? Para não criar complexidade ali na frente para vocês. String notas, cara, não é legal assim. Vou mudar um pouquinho esse cara aqui, então vou botar aqui, ó, float nota 1. Vou modificar, porque senão não vai rolar. Nota 2 e float nota 3. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu modifiquei essa questão das notas, porque eu quero aproveitar esse cara para produzir com vocês os métodos, tá? Para não ter que trabalhar com string, com vetor aqui, enfim, vai ficar bem ruim isso aqui. O que eu defini, cara? Características do meu aluno. Eu estou dizendo que todo aluno, todo objeto tipo aluno, ele vai ter que ter um nome, um endereço, um telefone, um CPF, um curso que ele está vinculado e 3 notas. Pronto, não estou falando de disciplina, nada mais, tá? E eu tenho métodos, né? Calcular média, e aqui é um método que tem um tipo de dado atrelado a ele, que é o retorno, a gente já vai falar sobre isso também. Public. Eu vou calcular média. Não tem parâmetro nenhum por enquanto. De repente pode alterar isso aqui. Tem que ter um return aqui, né? Então, também sobre isso, tudo eu vou falar daqui a pouquinho, tá? A gente fazer a construção da classe simplesmente agora que eu não indicar a expressão. Verificar aprovado o retorno double, então. Public. Então, o nome verificar aprovado. Verificar aprovado. Aqui. Return. Retornando 0, porque se eu não colocar o return, ele fica dando como um erro aqui, tá? Cara, essa aqui é a construção de uma classe. Simples assim, tá? Se tu analisar, né, o que nós fizemos aqui agora? Basicamente, a gente só estruturou a nossa classe. Nós estruturamos a nossa classe, definimos o nome, qual pacote ela faz parte, quais são os atributos que fazem parte de um objeto aluno que eu for criar, né, daqui a pouquinho, e quais são as funcionalidades relacionadas, né, a este aluno, cálculo de média e verificar a aprovação. Basicamente é isso que é a classe. Tá? Bom, dúvidas até aqui? Não sei se tem, acredito que não. A gente vai melhorar bastante isso aqui, tá? Primeira coisa que eu vou falar para vocês agora em cima deste exemplo aqui é a questão da visibilidade. Eu falei antes para vocês, né, que uma classe tinha visibilidade. Onde é que tá? Não passei já. Ó, classes possuem visibilidade. O que é essa visibilidade? Bom, a gente construiu aqui o nosso projeto Java. Nós temos um pacote, né? Aqui nós estamos usando Java. Alerta, linguagem Java aqui. Então, o que a gente fez? Criou uma classe, certo? E eu falei para vocês também, né, que os métodos, né, são formas de fazer a comunicação entre classes. Né? E disse também que a alteração desses valores geralmente são feitas por métodos. Tá? Quando eu não defino, aqui eu não estou definindo qual que é a visibilidade. O que é a visibilidade? Como as outras classes vão enxergar esta classe. Neste caso, a gente tem a classe aluno Java e a classe principal, que é a aulão 040521. Esta classe, ela tem que de alguma forma enxergar essa classe. De que forma que é essa relação? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos criar um objeto, tá? Aluno, a gente tem uma classe aluno, que está mal e porcamente montada, e está mal e porcamente montada aqui, a gente vai melhorar bastante. E eu disse que a partir de um modelo, de um molde, eu posso criar um objeto. Então, eu vou criar um objeto. Como é que eu crio um objeto do tipo aluno? Primeiro, eu defino que tipo de objeto que eu quero criar, é do tipo aluno, eu dou um identificador para ele. Aí eu botei aluno minúsculo. Né? Percebe? Aluno. Só que o A maiúsculo representa, né, que é a classe aluno, o tipo de objeto que eu estou criando. Né? E o nome, a palavra aluno minúsculo, é uma referência ao objeto que eu estou criando.
O que eu vou criar? Um novo aluno. Certo? Dessa forma, o que eu fiz? Criei um objeto, né, uma referência ao objeto aluno. Né? Esse identificador aluno faz referência a um novo objeto aluno. Por que novo? Eu não tenho nenhum, estou criando um novo agora. Isso aqui é só identificador, tá? A gente poderia colocar X. Poderia colocar nome, sei lá, não faz sentido o nome aluno, né? Poderia colocar qualquer nome aqui respeitando, né, a sintaxe de definição de indicador. Não pode começar por número, não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, enfim. Eu vou criar do mesmo tom, mesmo tipo, tá? Eu vou botar aqui aluno 1, porque é o primeiro aluno que eu estou criando. A partir deste momento, se eu executar este código aqui, se eu executar esse código aqui, tem um mosquito que está incomodando. Se eu executar esse código aqui, eu já tenho um aluno criado. Não vai acontecer nada, né? Não vou ver nada na minha saída. Executou. Branco, vazio, com sucesso, 2 segundos, enfim. Por que não apareceu nada? Porque eu só criei um objeto e não dei valores a ele. Se eu quiser colocar aqueles atributos, então, né, dar aqueles dados ao meu objeto aluno, que é nome, endereço, telefone, blá, 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 eu vou dizer que meu aluno, meu identificador aluno 1, ponto, ó, nome, recebe o quê? Vou botar o nome do aluno aqui, ó, Flávio. Aqui eu atribuí o nome do aluno para o meu aluno 1, para a minha referência de objeto aluno 1, o atributo nome agora está sendo preenchido com um nome. Agora ele vai ter um nome. Tá? Vou usar o comando de saída do Java aqui, saída de tela. Do aluno. Sintaxe Java aqui, tá? O que faz isso aqui, ó? System out println. Ou seja, né? Eu estou usando a saída padrão aqui, correspondente lá no C, printf, né? Para quem já viu C. Saída de tela, entre parênteses, é o que eu quero colocar na saída. Entre aspas duplas, né? Que a gente chama lá na web de label, né? O campinho que eu quero que presente, né? A apresentação em tela lá, né? Sinal de mais, né? Concatenação, o conteúdo de aluno 1, ponto, nome. Certo? Eu quero exibir o nome que está armazenado nesse objeto lá no atributo nome. Se eu executar agora, lá, o nome do aluno, Flávio Trigo. Como eu falei lá no início para vocês, tá? Alguém vai dizer, o professor passou lá uns comandos que eu nunca vi na vida em Java. A gente, nossa ideia é que não é, né, a aula de Java, né? Nossa ideia é a aula de programação orientada a objetos, né? Tudo que a gente está falando em termos conceituais, estamos usando o Java. Até porque se a gente for falar de todos os comandos do Java aqui, se eu explicar para vocês, função main, public void, static, não vai dar tempo mesmo. Já estou apavorado aqui que é 6h23 já. Depois tu pode pegar isso aqui no material aí, rapidinho, tu vai, né, ter esses comandos. Então, o que eu fiz, né? O que eu mostrei para vocês? Como é que tu cria uma classe, e está mal definida ainda, tá? Já vamos melhorar ela. E eu disse antes para vocês, né? Eu costumo dizer na minha disciplina o seguinte, ó, a gente começa a disciplina aprendendo errado, para depois ir corrigindo e melhorando. A gente não botou visibilidade nenhuma aqui, a gente não encapsulou nada, a gente não botou os métodos acessórios, modificadores, cara, a gente não fez quase nada ainda. A gente apenas definiu. Aí tu vai dizer o quê? Professor, mas tu seguiu o que estava lá no diagrama, lá, né, na UML, né, dizia que quero fazer isso, tu fez isso. Esse diagrama aqui, ele não está com a representação certinho aqui, ó, nessas bolinhas laranja, mas aqui tinha que ter, né, a visibilidade. Não sei o que é, tem de método, enfim, a única coisa que eu sei é que tem retorno, tem tipo de dado. Então, estou seguindo, por enquanto, o que está aqui. Mas, quando eu não defino visibilidade, né, eu disse que ia comentar com vocês, o que o Java faz? Ele identifica como visibilidade padrão, default. O que é visibilidade default? Todas as classes que fazem parte do mesmo pacote, no nosso caso aqui, ó, pacote aulão, elas têm visibilidade uma para a outra. Tá? Então, as classes conseguem se comunicar. Por que elas conseguem se comunicar? Eu provei para ti aqui, ó. Eu criei um objeto e acessei diretamente o atributo nome do objeto, né, a partir do objeto, acessei o atributo de nome e atribuí um valor a ele. Com isso, né, eu estou dizendo que essa outra classe pode mexer em tudo que está nessa aqui. E isso é um risco. Isso é um problema, geralmente, tá?
Por isso que a gente usa, né, a questão de visibilidade, encapsulamento e métodos acessórios e modificadores. Como é que funciona essa questão de visibilidade? Primeira coisa, tu vai definir, né, qual é a visibilidade dos seus atributos e métodos. Aqui no caso dos métodos já tem visibilidade, não foi? Eu coloquei ali no automático. Ó. Eu coloquei visibilidade public em todos os meus atributos. O que isso significa? Que eles são públicos para outras classes. Certo? Agora, se eu não quero permitir que outras classes manipulem meus atributos, e por que eu não vou querer isso? Eu sempre cito o seguinte exemplo. Tu vai trabalhar numa empresa para desenvolver um software, e é um software gigante, né? Muitas funcionalidades, muitas classes, né? E aí não vai ser um exército de um homem só. Né? Vai ter uma equipe de trabalho, cada um vai ser responsável por uma parte do projeto, né? Cada um vai ser responsável, né, por codificar uma parte, no final junta tudo e sai um software. Cara, tu não vai querer, né, que ninguém zoe com o teu código, tu não vai querer que ninguém entre lá nos teus atributos e faça uma bagunça lá, né? Ah, vai botar um nome, bota X, vai botar o CPF, bota 0000, vai colocar a nota, coloca menos 5. Afinal, tu foi o responsável nessa parte do projeto para desenvolver, né, esta classe. Então, essa é uma analogia que eu estou fazendo. Tá? Então, essa criar regramentos. Ah, cara, tu quer acessar meus atributos? Beleza, ele precisa acessar, né? Só que vai seguir minhas regras, porque eu fiz um trabalho aqui, eu não quero que ninguém bagunce esse negócio. Aí tu começa a encapsular os campos, criar camadas de segurança, né? Organizar de forma que, para usar, né, para poder manipular, né, os seus atributos, por exemplo, tem que seguir regras. E onde vão ser essas regras? Vão ser dentro dos métodos que vão, né, controlar para ti esse acesso. Como é que funciona isso? Bom, aqui eu defino tudo como público, tudo público, e estou dizendo que qualquer um mexe. Tanto é que eu cheguei aqui, ó, botei o nome, né? Poder chegar aqui e dizer aqui, ó. O nome do cara é 111. Vou aceitar de boa. Falar, ó. O que é que é o nome 1, né, cara? Porque está público. Outra forma que eu posso transformar isso aqui é em private. Privado. O que o private faz, cara? Ele fecha a porta. O private fecha a porta. Ou seja, ele não deixa ninguém mexer nesse atributo que não seja alguém da própria classe. Vamos executar de novo aqui? Ferrou. Claro que se não tratou erro, exceção, nada aqui, né? Não vai rolar. Ó. Problema. Deu um erro aqui. Por quê? O que acontece? Eu defini meu atributo como private, privado. Todo atributo ou método, né? Atributo ou método privado, ele permite a invocação a ele, ou o uso dele, ou a modificação, enfim, somente através de métodos, né, que estão dentro da própria classe. Por quê? Cara, quem que é responsável pela classe aluno? Né? Pelos atributos da classe aluno, né? A própria classe aluno é responsável por isso. Pelos métodos, a própria classe aluno é responsável. Então, eu não posso permitir que alguém venha aqui, ó, e mexa nesse atributo aqui. Então, dessa forma, para eu poder liberar o acesso aos atributos, eu tenho que criar um método público, né, que permita o acesso a esse atributo aqui. Então, esta classe externa vai poder passar um nome para cá? Vai, mas vai ter que passar por dentro de um método que vai validar a informação. E aí, para eu te ganhar tempo, ó, eu vou usar aqui a ferramenta que me ajuda aqui, ó, vou fazer o encapsulamento, tá? Em inglês, a minha ferramenta aqui, ó, encapsulamento dos campos, ó, eu vou dizer quais campos que eu quero encapsular. Cara, quando fala encapsular, você já pode imaginar, né? Uma cápsula. Eu coloco o meu atributo de uma cápsula e ninguém mais mexe, certo? Então, vou selecionar tudo aqui, ó. São, né, os métodos, né, os getter e setters. Eu vou lá embaixo. Eu não posso botar aqui para baixo, vou puxar isso todos para ficar assim. Aqui a ferramenta já começa a me ajudar, né? Não tem que digitar tudo isso na mão. Tá? Se bem que na aula lá eu dei o pessoal fazer na mão para aprender.
O que eu fiz, cara? Olha só. Meus atributos... O John Monteiro até saiu da sessão aí agora, tomou um susto. Os meus atributos agora são privados, certo? Aí eu criei métodos, assessores e modificadores. Então, pessoal, começa a colar as placas e vai fugindo. Não adianta fugir disso aqui, não. Isso aqui tem que internalizar, botar na veia e tocar a ficha. Não adianta que fugir, não. O que acontece, gente? Ó, pelo fato de os meus atributos estarem privados agora, outras classes não podem. A gente já viu isso, né? Está até acusando ali. Ó. Não está privado para acesso, tá? Eu criei métodos assessores e modificadores. O que são os métodos assessores? São os métodos que dão acesso ao atributo para a leitura. Eu quero pegar o conteúdo do atributo, eu uso um método chamado assessor. Tem os métodos, são os modificadores. Eu quero modificar o conteúdo do atributo, eu uso um método chamado modificador. Aí o padrão da programação orientada a objetos diz que sempre que tu construir um método assessor, tu usa o prefixo get. Get, né? Tipo, né? E quando tu quer modificar, tu usa o atributo set. Eu digo de setar, quer setar um novo valor. Só que tu tem que conhecer um pouquinho o que é o método, as características, como é que funcionam os métodos. Tá? Funciona da seguinte forma. Primeiro, são públicos. Está vendo aqui, public. O que significa um método ou um atributo público? As outras classes do projeto poderão ter acesso a ele. Beleza, então, se eu tentar usar esse método lá da outra classe, eu consigo. Só que tem que identificar o tipo de método. Quando o método ele é assessor, ou seja, tu vai ter acesso ao conteúdo, tu precisa passar alguma informação para ele? Não, tu não vai passar a informação, o dado para ele. Muito pelo contrário, tu quer pegar o dado dele. Então, todo método que é assessor, ele vai te ajudar, ele vai te dar o dado. Basta tu dizer assim, eu quero o dado, e ele vai te dar. Então, todo método assessor tem prefixo get, e ele tem um retorno, return, um comando chamado return. O que é o return? Ele retorna o quê? O conteúdo do atributo nome. Aí quem é o atributo nome? Olha lá. A ideia me ajuda o tempo todo, cara. É muito bom isso aqui, ó. Bastou eu clicar aqui, já marcou aqui, e já marcou aqui, ó. Voltou o John Monteiro, ó. Já se arrependeu de ter saído, viu? Olha só. Quando eu chamo o método getNome, eu digo, olha só, me dá um nome aí do meu objeto. Neste caso aqui, tá, não está funcionando, eu estou alterando ainda, né, que eu tinha colocado o flag trade, né? Então, quando eu pedir getNome, ele vai me devolver o flag trade. De que forma? Ele vai identificar o return é do atributo nome, está aqui o nome, e esse atributo nome que tipo é string, ele vai me devolver uma string. Então, basta eu chamar o método getNome, sem passar informação nenhuma em parâmetro, que é o que vai de parênteses aqui, que ele me devolve o nome. Agora, se eu quiser modificar, se eu quiser inserir um nome nesse atributo, agora eu vou usar o método setNome. Lembra que eu fiz a atribuição direta aqui? Agora não deixa mais. Certo? Não deixa mais. Como é que eu vou fazer esse cara aqui? Ó? Vou apagar aqui e vou apagar aqui por enquanto. Quando eu precisar colocar um conteúdo no meu atributo, seja no nome do exemplo aqui, eu vou usar o método setNome. Agora, eu vou fazer a pergunta de novo. Se eu quero colocar um conteúdo, né, no atributo, eu preciso pegar algo de volta? O método tem que me entregar algo? Não tem. Ele tem que receber algo. Lembra que o que é método? É uma funcionalidade, é uma função. Então, quando eu peço o nome, a função dele é me entregar o nome. Daí o get me entrega, eu não dou nada para ele, eu só peço, me dá o nome, e ele me dá. Agora, quando eu peço para o outro método, que é o modificador, mudar o conteúdo do atributo, eu digo, olha só, pega este nome aqui, ó, e coloca lá. Eu estou setando, então eu tenho que dar para ele o nome. Aí eu dou através do parâmetro, ó, que é o que vai entre parênteses aqui. Tem que ser do mesmo tipo, né? E aí ele não tem o comando return. Por que não tem? Porque ele não retorna nada, ele não vai me devolver nada. Ele vai pegar o que eu dei para ele e vai guardar no atributo.
Aí a gente usa o comando aqui, void. Void. O que significa o void? Que este método aqui, ó, não retorna nada. Este aqui retorna porque, ao invés da palavra, do termo void, eu estou usando string. O que é o string? É o tipo de dado que ele vai retornar para mim. Então, agora, ó, se eu quiser atribuir um nome ao aluno, eu faço. O que eu faço? Eu digo, ó, aluno 1, ponto, e aqui me apareceu getSex, ó, set nome. Qual o nome que eu quero dar? Como é string, né? Aí. E aqui embaixo eu estava escrevendo o nome, né? Como é que eu vou fazer para mostrar o nome agora? Aluno 1, ponto, get nome. E aí vai funcionar. Falar de novo. Tá? Claro que tu vai, se tu analisar um pouquinho aqui, o que tu vai dizer? Talvez, pô, olha só, estava tão mais fácil antes, era só dar um sinal de igual, né, um sinal de atribuição e dar um nome. Agora eu tenho que usar esse tal de método para uma coisa, método para outra coisa. Aqui, como a gente não está botando regramento nenhum, a gente só está, né, acessando e substituindo. Tá? Mas este é o jeito certo, tá, de tu manipular os atributos da tua classe. E percebe, ó, continua privado. Continua privado. Não está liberado não, cara. Se eu continuar aqui, vou dar uma de maluco aqui, ó, vou botar aluno 1, ponto, nome, recebe agora Maria. Não vai funcionar, já está usando erro ali. Certo? Ele não vai deixar ele. Por quê? Ele vai dizer, cara, olha só, esse nome aqui, ó, ele é um atributo privado, ó, lá na classe aluno. Aí, como é que ele deixou a linha de cima? Porque a partir daqui, olha só. Até me ajuda em tudo, porque está muito fácil programar hoje em dia, né, professora Adalto? O cara bota um Ctrl aqui, ó, clica em cima do nome e te joga lá para dentro do método. Porque este método é público. E eu disse a vocês que o método atributo, quando é público, quando está setado com a visibilidade public, ele está visível para qualquer outra classe do projeto. Esta classe aulão 0405.05021, ela está no mesmo projeto, ó, mesmo pacote, inclusive, ela está acessando a partir do método setNome. Public setNome, e ela recebe por parâmetro o nome do cara aqui, ó, a informação que tem aqui. Então, o que acontece na prática? Daqui, ó, o código vai para onde? Vem para cá, chega aqui dentro, o nome, na variável nome, está aqui dentro, ela é atribuída a quem? A this.nome, a este nome. Qual o nome? O nome do atributo da classe. Isso que nós fizemos aqui, nada mais é do que o encapsulamento, né? Tornamos os atributos privados, né? Assim, criamos métodos acessórios e modificadores para poder manipular esses atributos. Sacaram? Alguma dúvida dessa etapa aqui? Está tudo claro para vocês aí? A prova? Se cair na prova, tem que validar ela? Fala aí, Leonardo Severo. O Boxic. O Huerta disse que daí chora no canto, né, Huerta? Não, é assim, gente. Eu não sei se vocês já tiveram contato com a programação orientada a objetos, é a primeira vez, né? Mas é uma mudança da forma de pensar a programação, tá? É uma mudança na forma de projetar agora, é uma mudança na forma de construir código, tá? Thiago, exatamente, cara. Tu vai aprender, como sempre eu digo, nas cadeiras de programação, é fazendo. Tá? Mas tu tem que ter esse entendimento, não tem jeito. Se tu não entender o conceito, por que tem que ser assim, por que tem que encapsular, né? Porque senão tu deixa os teus atributos públicos, outros programadores de outras classes vão entrar aqui, vão botar lá o CPF 000, e aí, quando tu for fazer um relatório para o teu chefe, lá o dono da empresa vai fazer um relatório e quer saber o CPF lá do cliente, né? Que ficou devendo, que ele quer mover uma ação, e tá lá, o CPF 000. Ele vai dizer assim, caraca, quem é que fez esse sistema que permitiu colocar um CPF 000? Que não validou a regra, né? Então, tem que ter controle, segurança sobre esses atributos. Quem é responsável? O programador,
quando ele faz a programação orientada a objetos, usando encapsulamento, acessores e modificadores. Tá certo? Vamos dar a sequência aqui rapidão, porque o tempo está voando. Acho que nós não nem conseguimos cumprir todo o nosso tempo. Praticamos rapidinho. Construtores. O que é um construtor? Os construtores definem ações que devem ser executadas no momento da criação de um objeto a partir do comando new. Deixa eu arrumar aqui. Opa. Eu arrumo o tema. New. O retorno do operador new é uma referência para o objeto recém-criado. Aqui a gente não usa um comando new, olha só. Aqui é o meu new, ó. Aqui é o meu comando new. O que faz o comando new? Constrói o objeto para mim. Lembra do engenheiro lá que construiu a casa a partir da planta? A partir do projeto da casa? Aqui na programação orientada a objetos nós temos um construtor também. E constrói a partir de uma planta. E qual que é a planta? É a própria classe. Tá? E como é que é o comando que faz isso? É este cara aqui, ó, comando new. Mas, Flávio, tu usou o comando new e agora para me explicar, eu vou te explicar o porquê. Assim como antes, tá, estávamos usando, né, todos os atributos com visibilidade pública, lembra que eu te falei, eu vou te ensinar do jeito menos certo para ir acertando, a gente descobriu que eu preciso tornar isso privado, né, para ter mais segurança, mais controle sobre os atributos. E eu disse para ti antes também que, quando não tinha a visibilidade, lembra? Estava assim antes, ó. Eu disse que o compilador aqui, né, que a máquina virtual ia interpretar como padrão, né, é a mesma coisa. Tá? Quando eu não defino o meu construtor, ele utiliza o construtor padrão do Java. O que é o construtor padrão? Ele cria um objeto para ti sem valor nenhum. Tanto é que se eu não fizer isso aqui, ó, se eu não atribuir o nome do Flávio aqui, ó, vai sair um null na nossa tela. O nome do aluno, null. Está nulo. Por que está nulo? Porque eu não botei nenhum nome e o meu construtor não fez nada para mim também. Certo? Ele não deu o trabalho de colocar um nome primeiro. Mas como é que o construtor vai colocar um nome se ele nem sabe que nome é, né? Então, o construtor, né, ele faz o quê? Ele constrói o objeto. Ele segue a regra, ele segue o projeto. Que é esse aqui, ó. É criar um objeto com todos esses atributos e com essas funcionalidades. Né? Opa, essas funcionalidades aqui, né, que nós tínhamos feito antes, e agora mais essas aqui, nos gets e sets, getters, etc. Tá? Bom, por que eu vou usar construtor, cara? Até ali, como eu falando de porque tem situações, cara, que eu não quero criar um objeto sem conteúdo. Eu não quero criar um objeto sem ter valor. Eu não quero criar uma conta corrente sem ter o nome do cliente, por exemplo. Qual o sentido de eu ter um aluno que não tem nome no meu sistema? Vocês conseguem imaginar isso? Um aluno sem nome. Faz sentido? Alguém disse que não para mim aí, para eu saber se vocês estão me ouvindo mesmo ou eu estou falando sozinho. Não faz sentido. Obrigado, Herto e Matheus. Não faz sentido eu ter um aluno sem nome. Aí eu começo a usar, né, o que a programação orientada a objeto me ajuda. Né? A definição de construtor. O que o construtor faz? Ele constrói o objeto já pré-definindo para ti algumas coisas. Por exemplo, se eu quisesse que o meu aluno fosse criado já com nome, tá? Eu vou tirar isso aqui daqui agora, ó. Morreu. Vou executar para tu ver, em null de novo, não tem nome. Caramba, vou tirar um relatório dos meus alunos lá, ninguém tem nome. Então agora eu vou fazer o que? Cara, toda vez que eu precisar criar um objeto aluno, eu vou criar um construtor que obrigue o nome do aluno. Como é que tu codifica um construtor? Primeiro, é o comando public, né, a visibilidade public. Por que public, né? O pessoal das outras classes tem que poder ver, para poder criar o objeto, né? O nome da classe. Percebe que é praticamente a mesma coisa que aqui, ó. Olha só. Qual que é a diferença, né? A diferença é que uma tem o comando class, o outro não tem. Aqui não, né? Aqui eu não quero fazer outra classe, eu quero fazer um construtor. Então, o construtor da classe aluno é o nome da classe e o comando public. Parênteses, abre e fecha a chave. Tá? Esse construtor assim não está recebendo informação nenhuma, mas eu quero que ele crie, né, um aluno que tenha nome. Então, quando o comando new é
executado aqui, ele faz o quê? Ele vai lá no meu construtor da classe. Quando eu não defino, é o padrão. Quando eu defino, ele vai cair aqui. E eu estou dizendo, olha só, vai receber um nome como parâmetro. O que eu faço com esse nome? This.nome recebe nome. E botar a mensagem aqui ainda, ó, só para enxergar que chegou aqui mesmo, tá? Aluno criado com sucesso. O que vai acontecer na prática agora? Quando eu usar o comando new, ele vai criar um aluno com nome. Mas de onde saiu esse nome? Cara, tu vai ter que passar o nome para ele. Certo? Aí, de novo, tu vai me dizer assim, Flávio, para que fazer isso se antes funcionava? Porque esse é o jeito mais seguro. Porque eu estou dizendo que desse jeito não existe criação de aluno sem nome. Daquele jeito eu conseguia criar, tu viu, né? Aqui, ó, o resultado final vai ser o mesmo. Aluno criado com sucesso, o nome do aluno, Flávio. De onde saiu essa mensagem? Lá da minha classe, do meu construtor da classe aluno, tem essa mensagem. De onde saiu o nome Flávio? Quando eu criei, né, um novo aluno, usei o comando new, passei um nome por parâmetro. Outra coisa, tá? Tudo que está entre parênteses, assim, ó, é parâmetro. Parênteses, parâmetro, tá? Aqui, ó. Ah, mas aqui não é função, é, cara, system.out.println é uma função de Java, que espera um parâmetro, que é o que está aqui entre parênteses, para ele saber o que tem que fazer. Então, aqui é um parâmetro, tá? Então, o comando new cria um aluno, estou passando por parâmetro o nome do aluno. Este nome do aluno, né, vai ser atribuído a quem? Ao this.nome. Quem é o this.nome? É o meu atributo nome. Então, chega aqui Flávio, guarda aqui dentro, dá a mensagem e volta para lá, e continua seguindo o curso, né, do teu código aqui. Daí ele diz o quê? Nome do aluno, tarará. Seguindo, ó. Aluno criado com sucesso, nome. Por que apareceu primeiro isso? Porque como ele vai lá, né, essa linha, sai daqui e vai lá para o construtor, que está aqui, faz só atribuição, mostra a mensagem na tela, sai do construtor, volta para cá e dá essa mensagem. A primeira mensagem é aquela, aluno criado com sucesso, e o nome da abaixo. Dúvidas aqui no construtor? A gente pode ter mais de um construtor dentro de uma classe. Esse aqui é o primeiro construtor. Vou fazer um segundo construtor. Public, aluno, só que a assinatura dele vai ser diferente. Ó. String nome e string curso. Estou dizendo o que para vocês aqui? E quando eu for criar um aluno, ou eu posso ter só o nome, ou eu posso ter nome e curso. Alguma dessas funções eu vou ter que ter. Alguma dessas informações eu vou ter que ter. Então, this.nome recebe nome. Aí eu tenho um segundo atributo, né? This.curso recebe curso. E vou botar uma saída de tela aqui, ó. Criado com sucesso. Vou botar aqui, ó. Construtor 2. Fechou? Esse é o meu segundo construtor. Como é que funciona isso agora, professor? É o seguinte, ó. Eu tenho uma classe aluno, eu tenho um primeiro construtor e um segundo construtor. E se tu perceber, o nome é o mesmo, que é a mesma classe, né? Public aluno, public aluno. O que eu tenho entre parênteses? Parâmetro. Aqui eu tenho um parâmetro, aqui eu tenho dois parâmetros. Separado por vírgula, né? 1 e 2. Como é que ele vai saber em qual deles ele vai atuar? Dependendo de como eu for criar o meu aluno. Por exemplo, ela vai estar gravada assim, Leonardo. Eu estou gravando ela aqui sim. Depois eu publico sim. Então, vou criar o meu segundo aluno. Aluno 2, recebe new aluno. E olha só, aqui ó, a ferramenta me ajuda, cara. Tá muito fácil programar hoje em dia. No meu tempo não tinha nada disso. Olha só. Ctrl, espaço, ele te mostra tudo que tem de possibilidades de parâmetro. Aqui tem dois, ó. Tem um construtor com um parâmetro e um construtor com dois parâmetros, ó. Aqui, ó, o que ele pede nos parâmetros? O primeiro é nome, então eu vou botar aqui, ó. Entre aspas duplas, porque é string, né? Maria da Silva.
E o segundo parâmetro é o curso, ele pede o curso também. Então, vamos colocar aqui, ó, ADS. E aí, vou botar uma segunda saída de tela, vou dizer que o nome do aluno, concatena, né? Aluno 2, ponto. O que eu tenho que colocar aqui agora para mostrar? Só quero mostrar o nome. Qual o método que eu chamo? Vamos ver se alguém está atento aí. Qual o método que eu tenho que usar? O getNome, perfeito, que eu vou pegar. Então, o getNome está aqui. Só que neste consultor eu botei duas informações. O nome e o curso. Vamos ver se foi? Foi, né, cara? Não teria feito para vocês aqui, né? Acho que é como bola aqui, né? Aluno 2, ponto, get curso. E se eu botar isso aqui no primeiro, como é que vai ser? Vamos botar ali, só para tu ver que não funciona. Só que tem que dar aqui, aluno 1. E vou botar aqui uma separaçãozinha de cor, só para não ficar tudo amontoado. Então, eu vou executar. O que eu fiz? Ó? Eu criei meu primeiro aluno, e já passei o nome, porque agora eu tenho que dar um nome, né? Mandei mostrar o nome do meu aluno 1. E o que é aluno 1? É a minha referência ao objeto. É o identificador do objeto que eu acabei de criar. E eu tenho uma segunda linha aqui que botei curso. Eu quero mostrar o curso do aluno 1. Em algum momento eu botei o curso dele. Cara, não botei em lugar nenhum. O que vai dar, será? Aí tem um espacinho aqui e tal, né? Aluno 2, criei meu segundo aluno. Para o segundo aluno eu dei o nome e o curso. Aí eu quero mostrar o nome e mostrar o curso. O que vai dar? É um aluno com nome, com curso e outro sem. Ó, o aluno criado sucesso, Flávio, curso do. Por que está nu? Eu não dei no curso para ele. Já o segundo, criado com sucesso, construtor 2, para te saber que era o segundo. Tá? Nome do aluno, Maria da Silva. Qual curso? ADS. De onde saiu? Do construtor que eu passei. O que é o construtor, então? Sempre que eu uso o comando new, é o comando de construir um objeto. Que objeto é esse? Construir um objeto com base no projeto, né, da classe. O que a classe diz? Que todo objeto aluno tem nome, endereço, telefone, CPF, curso, nota 1, 2, 3. Tem dois construtores possíveis, usa qual que tu quiser. Um tem só o nome, outro pede nome e curso. Tem assessores, modificadores e tudo mais. Aí, se eu tentar criar um terceiro aluno, vamos lá, vamos ser teimoso agora, vamos criar um terceiro aluno. Aluno 3, vamos lá, aluno 3 recebe, new, aluno. Perfeito? Ih, já alguma coisa deu errado. E por que não está funcionando agora? Vê se vocês estão ligados aí. Por que está dando erro ali? Não vai funcionar, não vou nem perder tempo rodando isso aí. Consegue ver o porquê? Falta parâmetro. Boa, Roger, está faltando parâmetro. Cara. E aí antes funcionava, Flávio, agora não funciona por quê? Uma vez que tu especifica construtor por ti definido, programador, aquele construtor padrão do Java não funciona mais. Ah, mas eu tenho uma situação que eu quero deixar aquele cara funcionando. Bom, daí tu vai ter que criar um construtor padrão. Public, aluno, vazio. Criado, vazio. Aí ele vai funcionar. Criado, vazio. Não tem nome, não tem curso, não tem nada. Como que eu te provo isso? Da seguinte forma. Vou copiar essas duas linhas aqui, porque tinha tempo. Vou te mostrar aqui, ó. O aluno 3 não tem nome e não tem curso. Olha só. Olha lá. Criado vazio. E realmente está vazio. Isso é o construtor. Dessa forma funciona o construtor. Posso ter mais de um construtor por classe, né? Posso, só que eu tenho que organizá-los, né, cara? Então, se eu tenho que respeitar a assinatura do construtor. Quando a gente fala em parâmetros, é a assinatura, tá? A assinatura do método, a assinatura do construtor. Tem que respeitar isso. Seguindo aqui, então, define os construtores, definem ações que devem ser executadas no momento da criação de um objeto a partir do comando new. O que são ações, né? Uma ação que foi atribuir valor, eu botei uma segunda ação de saída de tela, enfim, as ações que tu definir. Cara, geralmente é só inicialização de valores, tá? Geralmente inicialização de valores.
Visibilidade, né? Falamos um pouquinho de visibilidade, indica o nível de acesso aos componentes internos de uma classe, atributos e métodos. Public, quem tem acesso à classe, tem acesso também a qualquer membro com visibilidade public. Isso aqui diz respeito a escopo de acesso para dentro do projeto como um todo, as outras classes, né? Private, somente os objetos da própria classe detentora do atributo ou método poderão enxergá-lo ou utilizá-lo. O objetivo é ter controle centralizado dos dados do objeto, facilitando a manutenção e detecção de erros. Foi aquilo que eu disse para vocês antes. Quando tu encapsula, tu deixa privados métodos e atributos, somente quem está naquela classe pode manipular. Ninguém mais pode manipular. Certo? A partir de um método daquela classe. Protected. Além dos objetos da classe detentora do atributo ou método, também os objetos de suas subclasses poderão ter acesso ao mesmo. A gente não falou em herança aqui, não vai dar tempo, já vi que não vai dar, mas poderia usar a visibilidade protected. A gente vai ver em algum momento isso aí também. Encapsulamento, né? Foi aquilo que a gente acabou de fazer na prática. Técnica que faz com que os detalhes internos do funcionamento dos métodos de uma classe permaneçam ocultos para os objetos. Ou seja, se nesse método aqui, ó, vamos lá, se eu chegasse aqui no método set CPF aqui, ó, tem um método aqui que é para armazenar CPF, né? E aqui eu colocasse aqui, ó, regra de validação do número do CPF. Cara, eu não vou fazer essa regra aqui agora, eu vou fazer uma regrinha simples para ti aqui, quer ver? Se, olha só, CPF for menor do que 0, só para gente exemplificar, tá, gente? Botei CFP, puxa vida, eu errei tudo, cara, agora que me dei conta. Vou deixar CFP, depois que eu... Agora que eu vi que eu tinha escrito errado. Vamos por, se o CPF for menor que 0, se não, só para não perder, né? Não vou fazer uma regra de avaliação do CPF, eu cheguei agora aqui, né? Para demorar. É só para te entender qual a função de um modificador, tá? Um modificador desse aqui. Número inválido. Certo? Ele está reclamando aqui. Ah, é string CPF aqui. Vou mudar isso aqui para facilitar minha vida aqui. Vou botar o int aqui mesmo. Eu botei como string, né? Mas daí vai dar chabu aqui. Beleza. Então o cara vai digitar um CPF, ele vai botar lá um número qualquer lá. Né? Vai botar -5. Né? Por que eu uso encapsulamento? Olha só. O aluno 1 aqui, eu vou deletar esses outros aqui, vou comentar pelo menos, eu mantenho esse código, depois eu posso disponibilizar para vocês. Certo? Eu criei meu aluno Flávio, passei um parâmetro, né? E vou passar o CPF desse cara, ó. Aluno 1.7, né? 7 CPF, CFP no caso aqui, né? Vou botar -1. E a regra no negócio diz o seguinte, ó, no CPF, nenhum CPF pode ser negativo, de forma alguma. Fazendo isso, cara, ó, se eu executar isso aqui, ó, e eu vou botar aqui, ó, abaixo da inserção do CPF, quando é exibir o CPF, tá? Get CFP, né? Errei, chato, negócio. O que aconteceu, ó? O número inválido. O curso era nulo mesmo, que não tinha curso, né? Eu tentei botar um CPF inválido, ele não deixou. Ele botou 0. E quando é numérico, né, e eu não defino nada, ele coloca 0. Tá? Agora, se eu botar um número válido, claro, botar um número qualquer, eu não vou nem crescer com o nome para não dar 0. Ó, ele aceitou. Então, o que eu estou fazendo nesse encapsulamento? Cara, eu criei uma regra dentro do set, né, do método modificador, para garantir que só vai entrar dentro do meu atributo CPF aqui, ó, uma informação que seja válida. Eu não quero que chegue alguém aqui de outra classe, né, e coloque um valor inválido.
Deixa eu pegar a cachorrinha aqui. Então, o que é o encapsulamento? Técnica que faz com que detalhes internos do funcionamento, o que são detalhes internos, cara? Ó, esses detalhes aqui, ó. Cadê? Esses detalhezinhos todos aqui, ó. Cara, ninguém tem que saber isso. Nenhuma outra classe tem que saber isso. Nenhum outro programador tem que saber isso. Quem tem que saber disso é a classe aluno. Agora, se outra classe precisar mexer no CPF, não interessa essa regra para ela. Ela tem que dar a informação certa, aí a regra está aqui dentro. Aí a classe vai validar, vai ver se está tudo ok, se está como deve ser, e vai permitir. Senão ela vai dizer, olha só, cara, o que tu está tentando fazer com o meu atributo aqui, ó, nem pensar. Aqui tu não vai fazer bagunça. É mais ou menos nessa pegada aí. Claro que, de novo, como eu disse para vocês antes, eu só criei assessor modificador, não tem regulamento nenhum aqui dentro. Né? Poderia. Daí tu vai dizer o seguinte, professor, mas pode validar aqui, né, antes de mandar lá, faz o teste aqui, C, blá, 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 blá. Cara, programação orientada a objetos. Né? Quem é que é responsável pelo CPF? O aluno. A classe aluno tem que fazer esse controle. Não é a classe aulão ali. É lá na classe aluno. Então, tu organiza tudo dentro da classe aluno lá. Todos os atributos, todos os métodos, o encapsulamento, os construtores. Aquela classe tem que fazer tudo certo para as demais. E aí, claro, ela vai impor as regras dela. Por quê? Ela que vai fugiu a palavra, ela que vai organizar as coisas do jeito certo. Tá? O encapsulamento, técnica que faz com que detalhes internos dos métodos de uma classe permaneçam ocultos. Encapsular seria o mesmo que esconder todos os membros de uma classe, além de esconder como funcionam as rotinas do nosso sistema. Ser uma espécie de proteção. É uma proteção. Para tudo andar bem. É fundamental para que seu sistema seja suscetível a mudanças. Não precisaremos mudar uma regra de negócio em vários lugares, mas sim apenas em um único, já que essa regra está encapsulada. O que quer dizer, cara? Se eu tenho uma nova regra de CPF, basta eu vir aqui e mudar aqui. Ó. Pronto. Não tem que ser catando em todos os lugares que trata CPF. Só na classe que é detentora do método que está encapsulado. Aí eu falei dos métodos assessores modificadores na prática, então aqui está a parte conceitual. Geralmente os campos dos dados privados são de natureza técnica e interessam apenas ao criador. Eu acabei de falar, quem é responsável pelo método é responsável por manter ele certinho. Assim, o acesso aos atributos deve ser permitido pela implementação por meio de 3 itens. Um campo de dados privado, um campo de dados privado, aquele, tá? Um método de leitura acessador, né? Acessador é muito feio. O acessador, aqui o assessor, o método assessor, e o método de alteração, o modificador, tá? Aqui. Então, sempre para cada, não é sempre, tá? Mas geralmente tu vai ter sempre um par de assessor modificador, assessor modificador, assessor modificador, de métodos, tá? Mas não é sempre não, tem situações que não vai ser. Por convenção, os assessores e modificadores são chamados de getter and setter. Getter and setter. Tá? Quais as vantagens de usar assessores e modificadores? A implementação interna pode ser modificada sem afetar nenhum código fora da própria classe, fica centralizado. Os modificadores podem fazer testes contra erros. Então, eu fiz o CPF ali, mais ou menos, exemplo. Vamos praticar? Já praticamos, né? Eu fiz inverso aqui, eu fui fazendo na prática, eu comecei a perceber que o tempo ia estourar, então, cara, melhor eu prefiro mostrar na prática do que eu ficar falando e depois não dá tempo. Né? Então, a gente praticou ali a construção de consultor, a definição, né? Definição de consultores, encapsulamento, né? Em função dos campos serem privados, métodos assessores e modificadores, são os get, set, e é padrão sempre usar get e set, né? Para modificador e assessor. Né? Aqui a gente entraria em herança, mas não vai dar tempo, porque é 7 horas e 4 minutos. Bom, o que eu posso dizer para vocês, tá? Muito importante, cara, vocês se dedicarem no estudo da programação orientada a objetos. É uma coisa que o mercado hoje exige, praticamente, né? Grande maioria, grande mesmo, a maioria das empresas trabalham com programação orientada a objetos, tá? Aqui a gente usa o Java, pode usar em outras ferramentas que estão preparadas para programação orientada a objetos. Então, um tema muito importante, tá? Para a tua carreira, muito importante para a tua formação.
tá? Importante estudar. Não é fácil? Não. É difícil? Também não. Depende muito de dedicação, cara, de estudo, dedicação para entender a programação orientada a objetos, tá? Para quem está acostumado com a programação estruturada, procedurada, enfim, é uma quebra de paradigma bastante grande, é uma forma diferente de pensar as coisas, tá? Mas depois que tu aprende isso aqui, tu nunca mais esquece. Tá? Padronização universal. Certo? Gente, eu não sei se alguém quer comentar algo, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Nós temos 18 pessoas na sala aqui, mas eu e o professor Adalto. Adriano, Bruno, Cláudio, Gabriel, Guilherme, por aí vai, uma galera aí assistindo a aula, todo mundo entendeu tudo, se cai na prova, então tá todo mundo bem, Brunão? E aí, Brunão, fala aí, tá tudo certo, Bruno Rui? Pode liberar o link da prova já, professor. Vamos fazer a prova, não, agora é a prova, Bruno, vamos praticar, não, agora é a prova valendo nota. Podemos fazer aqui rapidão, 10 minutos? Bom, eu acho que uma pena a gente não conseguiu seguir, nós tínhamos que falar de herança, prática de herança, sobre escrita de método, sobrecarga, polimorfismo, que é bastante importante, tinha até um exemplo bem prático nós fazer aqui também, ó, de classes abstratas, tá? Gente, o que eu posso tentar, não é promessa, tá? Eu vou publicar esse material, nós vamos publicar, né, esse material aí, a gravação, publicar também esse slide aqui, e daqui a pouco tentar um segundo momento, tá? Para a gente dar continuidade aqui, enfim, para concluir esse aulão aqui, que é bastante importante. Não, a parte boa estava chegando agora, Leonardo, tá? Eu vou tentar conseguir para nós aí um segundo momento. Eu consigo, certamente eu consigo. Tá? Daí a gente comunica aí intensamente aí com os colegas, os outros professores aí, para a gente marcar um outro momento que a gente dá continuidade. E aí a gente já vai chegar no metade do caminho andado, a gente consegue concluir aqui a parte teórica e já botar a mão na massa e fazer prática de verdade. Daí eu vou orientar vocês lá, a gente instalar uma IDE na tua máquina aí, já vou te dar uma atividade para te fazer, que nem a maioria de vocês colocaram, alguns colocaram, né? Falta praticar, quero ver na hora de fazer. É aí que tu aprende, é na dor, né? É na dor. Então, é uma atividade boa de fazer praticando. Uma atividade muito boa praticando, tá? Então, por hoje aqui, vou ter que parar, porque daqui a pouco eu tenho que entrar na outra turma, né? Deve estar me esperando lá. Nós tínhamos previsão de terminar às 19 horas. Queria agradecer a presença de vocês, tá? Sim, John, posso postar, não tem problema nenhum, posso postar, fica tranquilo. Agradecer a presença de vocês todos aqui, tá? Espero que tenha conseguido passar, né, um pouco do conhecimento para vocês aí. E meu e-mail, no fim, acho que não coloquei no final da slide aqui, não coloquei. Realmente não coloquei mesmo. Tem uma pesquisa de satisfação aqui, se alguém quiser, né, já ler o QR para responder aí, certo? Vou colocar aqui no chat meu e-mail, acho que a maioria de vocês já tem também, mas de qualquer forma. Vamos tirar alguma dúvida, né? Queira mandar algum e-mail por algum motivo aí. Se vocês puderem, peço a gentileza de responder o formulário aí, tá? Da pesquisa de satisfação. É importante ter de vocês aí como é que foi, tá? Esse aulão aí, tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Assim que possível, eu mando notícias de um próximo aulão de programação orientada a objetos. Professor Adalto, não sei se o senhor quer complementar algo. Muito bem, só agradecer. Agradecer a grande aula, é isso aí. Pessoal, tenha certeza que eu também ministro essa disciplina e de forma esplendorosa o professor Flávio nos trouxe essa revisão que agrega imensamente. Isso aí, gurizada. Obrigado, professor Adalto. Obrigado, professor Adalto. Obrigado aos colegas aí, tá? Por favor, respondam uma pesquisa, cara, ela é bem curtinha, cara, ó. Tem aqui bem a dúvida, 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas só. Depois nunca mais 25 nada, páginas. né? Nunca te pedi nada. Mas se puderem responder aí, agradeço, tá bom? Um abração, gente. Até a próxima e boa aula para quem tem aula, bom descanso para quem tem descanso. Eu já estou emendando para a segunda turma aqui. Um abração, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.